vamos dizer assim, a primeira baixa do Derbycast, né? Que até então a gente estava indo nadando de braçados. Os dois times estavam indo bem, não perdia. É verdade. Porém, para tristeza de uns e alegria de outros, o Corinthians jogou bem até, mas foi eliminado pelo Flamengo lá no Rio de Janeiro. E bem que foi o que você falou, né? Tipo, o primeiro jogo realmente crucificou o Corinthians na Copa do Brasil. E você aí, fala aí um pouquinho de Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. Pois é, a gente tinha falado, né? O primeiro jogo acabou determinando qual seria o desfecho que resultou na desclassificação do Corinthians logo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, só para dar uma contextualizada, né? O Corinthians acabou, Fábio Carille acabou se deixando levar assim por parte da imprensa e uma pequena parte também da torcida desse futebol de poema, né? Um futebol que o Corinthians não está acostumado a jogar. Nesses últimos 12, 13 anos nunca foi assim. E no jogo de ida ele quis resolver o jogo de uma maneira totalmente avessa à tradição do Corinthians nesses últimos 10 anos. Jogou com um volante só, o outro segundo volante que ele escalou foi o Sornosa, quer dizer, um jogador de 1,15 m para tentar marcar um time com uma qualidade técnica muito superior. Aliás, o gol que o Corinthians sofre na Arena Corinthians sai no gol de cabeça, onde deveria ter o segundo volante ali para impedir o gol do William Arão. Não, era o Sornosa, um equatoriano muito baixinho, que nada pôde fazer, e o Corinthians saiu derrotado por 1-0. Só para lembrar, né? Porque na outra Copa do Brasil, o Corinthians segurou o resultado do Maracanã de 0-0 e acabou sendo classificado para a grande final para enfrentar o Cruzeiro em cima desse mesmo Flamengo, um time também com uma qualidade técnica muito superior. E poderia se repetir o mesmo roteiro, mas aí o Fábio Carille saiu um pouco das suas tradições e ele acabou pagando pelo seu erro. Mas na outra Copa do Brasil foi o primeiro jogo foi na Arena. Não, foi no Maracanã. Foi no Maracanã, isso. Acho que isso aí que deu uma zoada na cabeça do Carille. Eu acho que ele sentiu a necessidade de fazer o resultado em casa, imaginando que seria difícil ganhar fora. Mas ele poderia ter levado esse 0-0, já que a gente não tem mais gol fora de casa. Ele poderia ter levado um jogo mais seguro, um 0-0 dentro de casa, e aí jogar o que ele jogou, na verdade, no Maracanã, né? O Corinthians, falando agora especificamente do jogo de volta no Maracanã, o Corinthians precisava vencer a partida, e o Corinthians engoliu o Flamengo, né? O primeiro tempo, eu acho que até a própria comissão técnica e torcedores do Flamengo não imaginavam como o Corinthians se portou no Maracanã diante de 60 mil flamenguistas. O Corinthians jogou muito bem. Foi um time muito diferente em campo do que a gente estava acostumado, um time não tão pragmático assim, não tão conservador. Ele saiu para o jogo, criou várias oportunidades. O Corinthians deixou o jogo com 3 bolas na trave. Se aquele chute do Ralf que explode na trave, aquela bola entra, era um jogo totalmente diferente. O Corinthians, eu acho que fez por onde, jogou bem, fez por merecer um resultado melhor, mas coisas do futebol, nem sempre o melhor que produz mais acaba saindo vitorioso. O Corinthians não conseguiu sair com a vitória, mas como a gente tinha falado, o Corinthians tinha evoluído, a gente via uma certa evolução na equipe, né? E realmente, eu acho que o fato do Corinthians também ter que sair para fazer o resultado, senão ele estaria eliminado, ajuda também pela postura que o time teve. Eu não sei se ele tivesse levado esse 0-0 que eu falei daqui da Arena Corinthians, jogaria daquele jeito. Mas eu acho que o torcedor do Corinthians ficou satisfeito. Em que pese a desclassificação, a gente viu um time mais solto, um time com mais vontade, com mais ambição e conseguiu agredir o adversário, né? Por várias vezes o Flamengo se viu numa situação de desconforto, uma situação complicada na partida, só que aí a qualidade técnica que sobra no ataque do Flamengo realmente faltou
no ataque do Corinthians. O Wagner Love eu acho que jogou muito bem, incomodou bastante a defesa do Flamengo. O Ralf, num dia, mais uma vez, né? Ralf vivendo grande fase, jogou muita bola. Eu acho que o Corinthians jogou muito bem nesse jogo contra o Flamengo, e o que a gente tinha falado que ia fazer muita falta e realmente fez, foi a falta do Fagner, né? Sim, sim. Eu acho que se o Fagner tivesse naquele jogo, o Corinthians ainda teria criado mais oportunidades que criou. O substituto dele, o Michel, claro, não tem a qualidade técnica do Fagner, não tem a qualidade defensiva do Fagner também, mas eu acho que a ausência dessa sequência de jogos, que o cara não joga, e ele acabou sentindo, né? Então o Corinthians era muito difícil, né? Todo a gente, torcedor, sabia que era muito complicado arrancar essa classificação, mas por alguns momentos dentro do jogo eu acho que todo torcedor teve uma ponta de confiança ali, que talvez, mesmo com os desfalques, daria para eliminar o Flamengo. Não fosse a tragédia que foi no jogo de ida, o Corinthians poderia ter um jogo melhor nesse jogo do Maracanã, mas eu achei que o time jogou bem, criou muitas oportunidades, e aí, coisa do futebol, já no finalzinho, desespero, o time já mais aberto, né? O cara, ele fez algumas alterações assim que eu não concordo. O time vinha bem até os 30 minutos do segundo tempo, eu vinha com algumas chances ainda de fazer aquele 1-0, ele levar para os pênaltis, aí ele tira o Júnior Urso, que para mim foi um dos melhores em campo, era o cara que estava mais incomodando no meio de campo do Flamengo, e aí ele terminou o jogo com o Gustavo, com o Wagner Love e com o Bocelli. E aí a bola não passava mais pelo meio de campo, então de nada adianta você ter 3 caras lá na frente, se essa bola não chega. Então, nesse momento, eu acho que ele acabou com qualquer chance do Corinthians fazer o gol. Aí já é uma atitude de desespero, de tentar jogar a bola lá no alto, ver o que dava, mas, claro, que a gente que tenta levar para um lado mais racional da coisa, assim, sabia que naquele momento que você acabou de destruir o meio de campo, essa bola não ia chegar com qualidade lá, e aí o Corinthians acaba tomando o gol. Uma bola parada, fazendo linha de impedimento para o Rodrigo Caio, que a gente sabe que ele é realmente muito perigoso em bola parada. Era assim no São Paulo, tem sido assim no Flamengo. Foi lá e fez o gol do Flamengo. Mas também não é esse cara que estão pintando agora, né? Melhor zagueiro do Brasil. Não, claro que não. Quase entregou a rapadura uma hora lá pro Wagner Love. Mas assim, que o povo também não perde a chance de puxar o saco do Flamengo. É o Flamengo, depois é o Corinthians. Os dois que são mais puxados do saco são esses dois. Não, é porque pelo que o Rodrigo Caio jogou mal no São Paulo, e ele era muito criticado, né? E aí fica assim, né, cara? O futebol é assim, às vezes um cara não tem um clima bom, não tem um ambiente bom num clube, e ele acaba se destacando. Mas é exatamente isso que eu falo. E tem acontecido isso com ele, né? Quem que tem jogado muito bem no São Paulo ultimamente? Eu sei que o São Paulo não é o tema do nosso podcast, mas é só ver. O povo reclama que o cara jogou mal. Ninguém tá jogando bem lá. O time tá uma zona. Não, e é assim, vários jogadores saem do São Paulo e jogam bem outros. Isso não é exclusividade do Rodrigo Caio, são vários. Mas é que nem o ambiente lá não proporciona. Quando o Palmeiras estava passando por aquela draga aí há um tempo atrás, acontecia isso também. Mas esse cara é muito ruim, não sei o que. O cara ia pro Grêmio, sei lá, aí jogava bem. É o ambiente. O ambiente não favorece, mas o que interessa é que no fim o Corinthians foi desclassificado. Acabou não dando, né? Muito por conta do primeiro jogo, que eu não vou perdoar o que o Fábio Carille tentou fazer naquele jogo lá. Ele quis sair totalmente das suas características, acabou se dando mal. Mas aí, rapidamente, fazer um conceito dos jogadores. O Cássio pouco trabalhou, acho que não teve muita dificuldade. Cássio sempre muito regular. O Michel, que eu já falei, substituiu o Fagner, tentou, fez o que dele dava para se esperar. Claro que no setor ofensivo ficou faltando, e a gente sentiu muita falta do Fagner para proporcionar algum jogo pelo aquele lado direito. Por isso também muito desfalcado, sem o Pedrinho, né? A dupla de zaga, Henrique é um Deus nos acuda, toda hora a gente acha que ele vai entregar o jogo, é um jogador muito lento, que não passa a menor confiança. O Manuel vem crescendo bastante, acho que jogou bem, não perdeu nenhuma dividida para o Gabigol, eu acho que ele vem evoluindo. Claro, a gente sabe o que é o Manuel e dele não pode se esperar muito,
mas assim, melhorou muito desde o ponto que chegou. Eu acho que dá mais segurança do que o Henrique. O Danilo Avelar pouco sobe para o ataque, o biotipo de jogador ele é um pouco lento, se ele subir ele não vai conseguir fazer a reposição, e na questão defensiva eu acho que melhorou muito desde que o Carille chegou, então não comprometeu. O Ralf, já falei aqui, para mim o melhor em campo do Corinthians, mas um jogo monstruoso do cara que acabou de fazer 35 anos. E se ele fizesse aquele gol lá, ia... Pois é, ele que não é muito de chegar, né? Então foi uma batida de bola rara, assim. Se colocar sim, foi 50 bolas no pé do Ralf, ele vai isolar aquela bola em umas 49. Aquela lá, infelizmente, pegou na linha e não entrou. O Júnior Urso, gostei muito dele, jogou muito bem. Ele dá uma outra cara para o time, sem ele o time perde mais. Ele incomodou muito, principalmente no primeiro tempo. O time do Flamengo não encontrava ele, e quando ele se desvencilhava da marcação, ele conseguia proporcionar alguns bons lances ofensivos. O Jadson e o Sornosa acharam que foram bem, jogaram de acordo. O Jadson também, idade avançada, não consegue dar intensidade no jogo. O Sornosa, a gente sempre reclama que ele não participa tanto com a bola no pé, e menos ainda sem a bola, só fechando espaço, mas esse jogo eu acho que foi legal. O Cleison é o cara que tenta algo diferente, aí falta companhia do lado dele, porque o Avelar não sobe, então ele não tem um lateral para fazer esse diálogo, essa tabela, então, coitado, ele tenta pegar a bola, ele tenta ir para cima, fez o que deu para fazer. O Wagner Love também achei que teve um bom jogo, incomodou bastante, alguns arremates que ele tentou no gol, o Diego Alves fez boas defesas, quer dizer, ele poderia ter direcionado melhor em alguns chutes assim e teria sido mais feliz, mas de longe a melhor contratação do Corinthians no ano é o Wagner Love, de longe. Wagner Love. Ele e o Júnior Urso são os melhores dos 13 que o Corinthians contrataram, são os dois únicos que eu diria que prestam. Quantos anos tem o Wagner Love? O Wagner Love já está com 36 anos. Então, acho que é isso, né? Corinthians, acho que saiu do Maracanã de cabeça erguida, acho que fez um jogo bem razoável, acho que a torcida ficou satisfeita com o que viu, foi lá no Maracanã, jogou de igual para igual contra um time que tem um puta investimento muito maior, tinha vantagem a seu favor, conseguiu incomodar, conseguiu dar uma sensação de insegurança para o Flamengo, mas aí, coisa do jogo, o Corinthians não fez, o Flamengo foi lá no final do jogo e marcou o dele. Mas você acha que o jogo, esse estilo de jogo que o Corinthians implementou contra o Flamengo, eles vão continuar assim, jogando assim, ou foi só por lá ocasião que tinha que ganhar, então vamos que vamos, e acabou saindo um jogo bom? Não, eu acho, o jogo foi bom, né? O jogo, acho que quem não era corintiano nem flamenguista assistiu um jogo não de uma qualidade técnica maravilhosa, mas foi um jogo de alternativas, de lance de gol, foi um jogo legal de ver. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que o Corinthians está numa evolução e consegue agredir mais o adversário, mas claro que é condicionado pelo fato de ter que fazer o resultado. Jogou mais aberto, não se segurando tanto, por conta que o 0-0 realmente não interessava, então ele precisava se abrir mais. Mas eu acho que mostrou, assim, até para o Fábio Carille e para a própria equipe do Corinthians, que, cara, dá para jogar mais. Eu acho que você não precisa ficar tão retrancado desse jeito. É possível apresentar um futebol melhor, é possível agredir mais o adversário. Eu, sinceramente, espero que o Corinthians jogue assim em outros jogos. A gente ainda vai falar do jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Sim. Que foi um pouco diferente desse, né? 2 jogos jogando fora de casa, então a gente pode traçar um paralelo interessante entre as duas partidas. Mas eu acho que mostrou que o Corinthians pode ser mais ambicioso, pode querer mais, pode gostar mais da bola fora de casa, não precisa jogar por aquela uma bola de sempre, só ficar se contentando com o contra-ataque. Mas eu acho que também tem muito dos jogadores, sabe? Ele tem que mudar um pouco a mentalidade dos jogadores, porque até é uma coisa natural. Várias vezes a gente via no banco de reserva assim, o cara ele pedindo para o time avançar, porque é natural do jogador também ficar se resguardando lá. Então, eu acho que são as duas coisas. Eu acho que o time evolui
no sentido de conseguir ter mais a bola, conseguir agredir mais o adversário, mas também aconteceu aquele jogo, foi muito por conta que a equipe precisava do resultado 0-0, realmente não interessava. E é engraçado, né? Porque, tipo, pós esse jogo, todo mundo ficou falando: o Corinthians jogou bem, mas ele perdeu os 2 jogos, né? Ele não empatou um e ganhou o outro, ele acabou perdendo os 2 jogos. É verdade. Não, e aí teve muita crítica. Falei, pô, mas agora os caras estão felizes, mas acabaram perdendo os 2 jogos. É porque o desempenho do time ao longo do ano era sofrível, era algo que não, o torcedor já não estava aguentando mais. A gente até falava que todo aquele crédito que o Carille tinha por ter conquistado um tri paulista e campeão brasileiro estava indo para o buraco, porque ele não estava conseguindo colocar no time toda essa produção que o time tem capacidade de fazer. E aí, quando a gente começa a enxergar uma evolução, não, o time está começando a se entrosar, os jogadores estão começando a entender melhor a ideia de jogo, e o time está começando a ficar mais solto, ele finalmente achou o centroavante. Eu acho que o Wagner Love não pode sair desse time, ele é o melhor 9 que o Corinthians tem, ele não pode ser reserva de Gustavo, ele não pode ser reserva de Bocelli, e demorou muito para o Fábio Carille entender isso. Ele testou muito, deixou o Gustavo, depois testou o Bocelli, e o Wagner Love sempre o cara para ficar correndo pelo lado, atrás de lateral, até ele entender que o Love era o melhor cara para ficar de referência, que o Corinthians era um time mais leve com ele, porque os outros 2 são aquele tipo de centroavante mais paradão, de bola parada, pivôzão para preparar a jogada. Talvez o modelo de jogo do Corinthians favoreça um outro tipo de jogador, que é o Wagner Love. Então ele demorou muito para entender isso. E aí eu acho que quando o Wagner Love assume essa posição titular, e não é por acaso, o time começa a se soltar mais e começa a jogar melhor, porque ele trata melhor a bola que os outros 2, né? Ele dá seguimento na jogada. Quando a bola chega no Love, ele não perde a bola. Ele não toma falta, cai, sei lá. Ele dá seguimento, ele devolve a bola, ele faz uma tabela, a bola roda, tal. Então, pro funcionamento do time, ele hoje é essencial. Acho que ele não pode sair desse time. E o cara, ele demorou muito para entender isso. Ele demorou muito para dar essa chance para o Wagner Love mostrar que ele realmente pode ser esse camisa 9. Então, pelo desempenho horroroso que o Corinthians teve nesse primeiro semestre, campeão paulista, todo mundo legal, vamos comemorar porque é campeão paulista. É óbvio, é um troféu, mas quem é consciente um pouco sabia que aquilo lá era preocupante. Aquele jogo que o Corinthians praticava era preocupante e ia sofrer muito no Campeonato Brasileiro. Agora a gente já enxerga um pouco de evolução. Eu acho que é isso que tem que levar daqui para frente. É ruim que perdeu os 2 jogos do Flamengo, mas também é natural. O Flamengo sempre foi o favorito em todos os confrontos que pegou o Corinthians. Seria um absurdo, novamente, o Corinthians eliminar o Flamengo na Copa do Brasil, como já fez no ano passado, teria que fazer de novo. Então seria um absurdo para o Flamengo perder essa classificação. Certo.